Vamos desmistificar um pouquinho alguns temas sobre varizes. Existem alguns tópicos que são verdade e existem outros que são mito. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? É muito comum algumas perguntas e alguns mitos que as pacientes acreditam porque ouvem falar e tudo mais. E aí eu vim hoje aqui falar um pouquinho sobre isso para vocês. Vou começar pelo que eu acho mais importante e a gente precisa, em definitivo, espalhar essa informação e mudar esse mito. Musculação não dá varizes. Quando a gente vai para os consensos, que são os estudos internacionais em que se reúnem vários especialistas e pegam todos os últimos estudos, juntam tudo numa coisa só e aí distribuem isso para a comunidade científica. A prática de atividade física ela é mais do que recomendada para quem tem varizes. E a musculação é tida como um exercício excelente. A musculação, o fortalecimento da musculatura do membro inferior, ele é extremamente importante, porque nas pernas, especialmente nas panturrilhas, a gente tem o que a gente chama de coração venoso do nosso corpo, que na verdade é a musculatura das panturrilhas que se contrai quando a gente anda, quando a gente se movimenta, com um pouquinho de ajuda também da musculatura da região plantar, da sola do pé. Para quem não sabe, a gente também tem alguns músculos nessa região que quando a gente anda, eles se contraem e também ajudam no retorno venoso. Então, quando a gente fortalece a musculatura do membro inferior, a gente faz com que esse bombeamento do sangue aconteça de uma forma muito mais eficaz, muito mais efetiva e as nossas veias ficam menos sobrecarregadas. A pressão venosa diminui muito e aí você faz com que as veias, como elas não estão sobrecarregadas, elas não estão submetidas a um regime de hipertensão, elas não se dilatam e funcionam adequadamente. Então, musculação dá varizes é mito. Vamos para o próximo tema. Salto alto dá varizes. Na verdade, o salto alto em si não dá varizes. O que é que pode acontecer para quem usa muito salto? E quando eu digo muito salto, é a pessoa que passa o dia todinho de salto e nos finais de semana, mesmo nos momentos em que não está trabalhando, também está de salto. O uso crônico de salto alto, ele pode fazer com que a paciente desenvolva um encurtamento do tendão calcâneo. O tendão calcâneo é muito conhecido como tendão de Aquiles. Agora eu aposto que você sabe qual é. O encurtamento do tendão faz com que a musculatura da panturrilha não se contraia tão bem e não atue tão bem no retorno venoso. E aí isso sim pode trazer as varizes. Então não é que o salto dá varizes, é o encurtamento do tendão que faz com que a bomba muscular não ocorra, não aconteça de forma adequada. Agora, se você precisa usar muito salto, se o teu trabalho exige isso, ou se você gosta mesmo de usar salto, em casa, ande sem salto. Nos finais de semana, evite usar um salto tão alto. Pratique atividade física, fortaleça essa musculatura, faça alongamento diariamente, porque aí você consegue se manter alinhada, se é isso que você gosta tanto, e não prejudica as tuas pernas. Então, salto alto não dá varizes, é mito também. Próximo tema, que também me perguntam muito. Uso de hormônio, uso de anticoncepcional e terapia de reposição hormonal para menopausa. Dá varizes? Essa é verdade, essa não é mito. As nossas veias, especialmente as veias das mulheres, têm receptores hormonais. Os vasos, no geral, têm receptores hormonais. E aí, esses hormônios, eles acabam atuando nesses receptores e eles podem favorecer ao enfraquecimento da parede do vaso. E esse enfraquecimento da parede do vaso pode fazer com que ele se dilate e fique mais aparente, fique mais visível, fique insuficiente e vire um cordão varicoso. Então, essa é uma verdade. Os hormônios podem sim
fazer com que o paciente desenvolva mais varizes. Com relação a subir escada da varizes, é só a gente lembrar do raciocínio que a gente fez para a musculação. Quando a gente sobe escada, a gente está estimulando a contração muscular e não deixa de ser um tipo de exercício também para a nossa musculatura. Então, diferente do que muita gente pensa, subir escada não dá varizes. Mesmo que você more no 10º andar e suba e desça de escada todos os dias, para pessoas que trabalham em locais que exigem que suba muito os lances de escada, ou suba, mesmo que não sejam muitos lances, mas que suba muito escada e desça ao longo do dia, não se preocupe com isso, porque não é isso que vai fazer com que você desenvolva varizes. Com relação a roupas apertadas, será que roupa muito justa dá varizes? Mito também. Se você parar para pensar, as meias de compressão que são indicadas para quem tem varizes, no tratamento de varizes, elas são apertadas, elas fazem compressão. Então é mito, roupa apertada, calça muito justa, não dá varizes. Outra coisa que me perguntam muito, depilação com cera dá varizes? Então a depilação ela não causa varizes. O que pode acontecer tanto após a depilação com cera quente como após a prática de atividade física é que o calor da cera em contato com a pele, ou o calor que a gente produz na prática de atividade física, porque a gente aumenta muito a temperatura corporal durante o exercício físico, eles fazem com que os vasos se dilatem. E aí, se você já tem varizes, ou mesmo as veias normais, elas sofrem uma dilatação e, consequentemente, elas ficam mais evidentes, mas isso é um efeito temporário, isso é feito por causa do calor. Então, não se preocupe que cera quente não dá varizes, certo? Outra pergunta muito comum. Os cremes para as varizes realmente funcionam? Eles fazem desaparecer os vasos? Gente, infelizmente isso é mito. Eu sei que todo mundo queria não precisar fazer tratamento, não precisar ir para cirurgia. A gente sempre quer o caminho mais fácil e o caminho menos trabalhoso, menos doloroso, mas os cremes para as varizes, assim como aquelas canetinhas mágicas que às vezes a gente vê na internet ou em redes sociais, eles não funcionam, eles não fazem varizes desaparecerem. Na verdade, não existe nenhum tratamento medicamentoso, seja por via oral ou por via tópica, que faça com que as veias desapareçam. Para tratar, para desaparecer, você vai precisar procurar um profissional especializado que vai indicar a melhor técnica de acordo com o teu tipo de vaso, o teu tipo de pele, a profundidade, o calibre do vaso, a cor do vaso, enfim, levando em consideração todas essas características. Mas assim, remédio para desaparecer varizes é mito, não funciona. Se você ainda ficou com alguma dúvida e tem algum mito ou alguma verdade que você quer saber se é mito mesmo ou se é verdade e eu não falei aqui, manda aqui nas perguntas que eu respondo para você. Te espero no próximo vídeo.